pelo menos fora do escopo religioso, tem uma fala, né? Que nos frascos pequenos é que estão os perfumes mais caros, não é isso? E Judas tem uma característica bastante semelhante. Apesar de ser um livro, né, uma carta bem pequena, é muito pequena, ela carrega um assunto, né, um conteúdo muito precioso, muito nobre. Então, desde já, eu peço para vocês que vocês não subestimem o tamanho da carta, porque o conteúdo dela é um conteúdo muito rico. Amém? Outro ponto importante, o tema que eu tratarei com vocês hoje, ele é um tema bastante elástico, tá? Ele tem vários caminhos. Então, talvez a minha fala é apenas um recorte desse tema. É natural que eu não consiga, nesse tempo, falar de tudo que está envolvido dentro desse universo. Tá? Então, calma, guarda o seu coração. Durante as próximas falas, nós vamos construindo juntos e falando de tudo que é relevante. Amém? Vocês estão comigo? Irmãos, Judas, esse da carta, não é o Judas, tá? O traidor. Tá bom? Esse daqui também é um meio-irmão de Jesus, assim como Tiago, que nós estudamos. Tá? Então, isso é bom estar bem claro, para você não fazer confusão. Certo? Mesmo Tiago, que escreveu a epístola de Tiago, a exemplo da epístola de Judas, também é um irmão de Jesus. Basta você ler, especialmente em Mateus, você vai ter essa informação. Outro dado importante é que essa carta, segundo alguns especialistas, ela foi escrita num período, não tem como precisarmos, mas ali do ano 65 ao ano 80 depois de Cristo. E por que isso é importante? Historicamente falando, no ano 70 nós temos um marco no Novo Testamento, que é a destruição do templo. E os cristãos agora já não conseguem mais ir para um lugar, fazer as suas orações, né, participarem das suas festas. Faziam isso pelo menos 3 vezes ao ano. Agora eles se dispersam e cada um tem que se desenvolver a sua fé aonde eles estão, aonde você fugiu desse ataque, dessa pressão romana. Então a maioria das cartas, por exemplo, de Pedro, nós chamamos de cartas gerais, tá? Ou universais. Tiago, 1 de Pedro, 2 Pedro, Judas, 1 João, 2 João, 3 João, são cartas que elas foram escritas para cuidar dessas pessoas, para pastorear essas pessoas que estão dispersas, certo? Diferente de algumas cartas de Paulo. Paulo, ele escrevia cartas para a igreja de Colossos. Paulo escrevia cartas para a igreja de Filipos. Paulo escrevia carta para as igrejas de Tessalônica. Agora não, aqui eu tenho um quadro um pouquinho diferente. São cartas universais, porque elas vão chegar em algumas igrejas. Depois de passar por uma igreja A, ela vai para a igreja B, para a igreja C, para a igreja e assim sucessivamente. Então o contexto é um contexto de dispersão, de pessoas em alguma medida sendo perseguidas, pessoas sendo em alguma medida profundamente atacadas por conta de sua fé, mas ao mesmo tempo sendo pastoreada, sendo cuidada por esses pastores, assim como Tiago, Pedro, Judas e assim por diante. Certo, gente? Acontece que o Novo Testamento, especialmente Paulo, ele havia falado, eles vinham falando sobre um desafio, né, dentre vários desafios que os irmãos, os cristãos enfrentariam. Um deles era o falso mestre.
né, aquele lobo vestido com pele de cordeiro. Não foram poucas as vezes que Paulo falou para as igrejas: olha, tomem cuidado com o falso ensino. Olha, tomem cuidado com os mentirosos que estão no meio de vocês. Olha, tomem cuidado. E isso é muito importante porque Paulo parece de alguma forma resgatar os ensinos de Jesus. Jesus, ele disse mais de uma vez que num campo era perfeitamente possível crescer o trigo e o joio. Você acredita? Ao ponto de Jesus falar assim: olha, não tire, porque você pode, na expectativa de tirar o joio, também tirar o trigo. Jesus fala assim: olha, espere que no momento certo eles serão separados, enquanto um irá para a glória eterna, o outro será destruído. Em um outro momento, Jesus fala assim: olha, ao pescador que lança as redes na expectativa de uma boa pesca. Acontece que quando vêm os peixes, ali tem peixes bons e peixes ruins, e esses serão separados. Os peixes bons serão guardados, enquanto os ruins serão descartados. Então, Jesus fala sobre a ovelha e o lobo, fala sobre o trigo e também fala sobre o joio, fala sobre os bons e fala também sobre os maus. Os apóstolos também falaram, e Judas também vai tocar nesse assunto. João Calvino, escrevendo e pensando nesse texto, ele disse que o pastor, o verdadeiro pastor, ele tem duas vozes, uma para chamar as suas ovelhas e a outra para espantar os lobos devoradores. E hoje eu venho falar com vocês nessa perspectiva, que o Espírito Santo possa dar a você um discernimento, para que você possa ouvir a voz do bom pastor e ser chamado por ele, mas ao mesmo tempo ouvir a voz de pastores que põem para correr e que expulsam, né, para longe, espanta para longe da igreja do Senhor os lobos, aqueles que são devoradores. Amém? E um detalhe importante, irmãos, é que muitas vezes parece que a igreja ela tem um pouco de dificuldade, nós temos um pouco de dificuldade de acreditar que esses lobos, que esse falso mestre, consequentemente esse falso ensino, seja real. É perfeitamente possível você compreender que existe esse falso político no meio da política, do governo, que existe o falso em várias áreas da vida, mas quando chega dentro do escopo cristão e religioso, a gente parece que não quer acreditar que isso é possível. Mas é porque Jesus disse que eles estão juntos. É também porque o testemunho apostólico disse que também é real isso. E nós vamos aprender hoje um pouquinho com essa epístola de que nós devemos tomar cuidado. Certo, irmãos? Diante disso, o tema da minha fala hoje é sobre batalhando pela fé, que inclusive é o tema dessa epístola. Leia comigo, por favor, capítulo 1, se você ler bem no finalzinho do versículo 3, diz assim: devo escrever a respeito de outro assunto e insistir que vocês façam o quê? Defendam a fé.
Amém? Que vocês façam o quê? Defendam a fé. Essa é a grande temática dessa carta e é a expectativa de termos essa voz. Uma voz para chamar as ovelhas e ao mesmo tempo uma outra voz para espantarmos os lobos e os devoradores. Amém? E a primeira deixa é que antes de um rebanho maior que essa igreja reunida, é muito provavelmente que todos vocês têm um rebanho menor, que é a sua família. Então, em alguma medida, você cuida da sua família, você pastoreia a sua família, ou deveria fazer isso, né? E é importante que dentro dessa perspectiva cristã, tenhamos essa voz. Uma voz de cuidar e apacentar os nossos, e mais importante do que isso, uma voz para espantar os lobos devoradores que chegam mexendo com a nossa fé. Tá? Veja que batalhando pela fé, a minha fala vai numa direção de espiritualidade, tá? Você que é mãe, não é para espantar o lobo que quer namorar a sua filha, ainda se for, você tem que espantar, tá? Mas não é sobre isso que eu estou falando. E se você tem um filho e chega, não é nesse sentido, tá? Eu sei que isso é importante também, mas eu estou falando em termos de fé, sabe? Eu ouvi através de uma reunião na casa do meu amigo que pensa assim, assim, assado. Olha, tal música tem uma letra que vai nessa direção. Olha, tal filme, tal série tem uma mensagem que eu acho que esse é o caminho da fé agora. É nesse sentido que nós devemos estar profundamente preparados para termos uma voz a fim de pastoreá-los e uma voz a fim de dizermos: isso é lobo, e isso tem que andar longe de você. Então, essa mesma preocupação é uma preocupação genuína que acontece dentro da sua casa, sua família, ela também se expande e acontece dentro da igreja do Senhor. Amém? Sendo assim, o primeiro ponto da minha fala, eu gostaria que vocês lessem comigo novamente o versículo 1 e o versículo 2. Eu, Judas, escravo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, escrevo esta carta aos que foram chamados por Deus, o Pai, que os ama e os guarda sob o cuidado de Jesus Cristo. Que vocês tenham cada vez mais misericórdia, paz e amor. Veja que a primeira fala, né, a maneira como Judas escreve a esses que vão receber essa carta, é deixar profundamente claro que Deus, que chamou esse povo, os ama e os guarda. Judas deixa isso profundamente claro. Olha, essa igreja que está sofrendo em alguma medida com perseguição, essa igreja que está sofrendo com ataques de falso mestre, consequentemente de um falso ensino, ainda é a igreja do Senhor Jesus. E Ele ama essa igreja e Ele guarda essa igreja. Amém, irmãos? Um detalhe importantíssimo. Muitas vezes você e eu, nós ficamos por entender algumas coisas que acontecem na igreja. Eu me refiro aqui aos líderes dessa igreja. E o que acontece por meio desses líderes. Muitas vezes nós não achamos condizentes, né? Fala, não pode acontecer isso. E nós ficamos, aqueles que têm um coração sério em relação a essa
igreja do Senhor, nós ficamos chateados. Quando a gente ouve, né, um escândalo, especialmente a nível nacional, né, um escândalo que parece que machuca a igreja, faz a igreja sofrer. Há um amor de Deus muito grande pelo seu povo. E Judas está dizendo que esse amor é um amor que guarda o seu povo. Jesus, irmãos, não passou através de uma procuração a igreja dele para ninguém. Esta igreja é de Jesus, permanece sendo de Jesus, e Ele é o Senhor de tudo e todos. Então saiba que Ele vai lidar com cada demanda dessa igreja. Até porque a igreja que este Jesus, que é Senhor, Ele vai vir buscar, é uma igreja santa e imaculada. Amém? Então por isso que Judas começa dizendo que ele ama, ele guarda, e tudo isso sob o cuidado, né, de Jesus o Cristo. Então meu primeiro ponto é que o amor de Deus pelo seu povo é um amor real. E ele se manifesta através de um cuidado genuíno de Deus na pessoa de Jesus em guardar o seu povo, em cuidar do seu povo. E o segundo ponto da minha fala é o propósito. Leia comigo, por favor, o versículo 3 e o versículo 4. Diz assim, ó: Amados, embora eu planejasse escrever-lhes com todo empenho sobre a salvação que compartilhamos, entendo agora que devo escrever a respeito de outro assunto e insistir que vocês defendam a fé, que de uma vez por todas foi confiada ao povo santo. Pois alguns indivíduos perversos se infiltraram em seu meio sem serem notados, dizendo que a graça de Deus permite levar uma vida imoral. A condenação das tais pessoas foi registrada há muito tempo, pois negaram Jesus Cristo, nosso único e soberano Senhor. Veja que o autor do Judas aqui, após falar desse amor de Deus, manifesto por meio de Jesus em guardar e cuidar, precisa aumentar um pouquinho, né? Ele é um autor sensível, muito sensível. O texto fala que Judas, ele havia planejado falar com essa igreja sobre assuntos relacionados à salvação, correto? Olha aí, ó. Amados, embora planejasse escrever-lhes com todo empenho sobre a salvação, ele fala, não, há um assunto que neste momento merece mais atenção. E que assunto é esse, irmãos? A igreja de Cristo, essas pessoas estavam sendo atacadas por pessoas más e ímpias que se infiltraram dentro da igreja e estavam distorcendo a palavra de Deus. Você consegue visualizar isso? E Judas, ele se propõe em cuidar da igreja e especialmente dessa ferida. E ele cuida a exemplo de como Paulo cuidou e de como Jesus cuidou. Irmãos, nós estamos falando de uma igreja que tem pessoas infiltradas. As escrituras dizem que elas não são notadas, então não era nada, olha, eu sou um lobo, hein?
e eu estou aqui no meio, cuidado comigo. Não era essa perspectiva. Pessoas que estavam infiltradas estavam trazendo um desserviço, uma desinformação em relação à mensagem do Evangelho. Hoje de manhã foi ensinado aqui sobre a parábola do semeador. Lembra que a parábola do semeador fala que ele lança sementes e cada uma das sementes cai em algumas partes do solo? E uma das sementes, diz as escrituras, que o diabo vem e rouba a semente. Lembra disso? Que não deixa a semente, que é a palavra de Deus, frutificar no coração do ser humano. Ele rouba. Irmãos, o diabo, muitas vezes, que nós imaginamos, né, é aquele diabo de Hollywood, com chifre, né, com rabo, né, vermelhinho, com um tridente na mão, querendo destruir as pessoas. Não é esse diabo de Hollywood, não. O diabo que Judas está falando aqui, são essas pessoas que estão fazendo um desserviço para a fé e causando dano à igreja de Jesus, roubando, tirando essa santa mensagem, esse santo evangelho que é proclamado, que é pregado ao coração das pessoas. Então, a mensagem, o santo evangelho, ele é ensinado, ele é pregado. E muitas vezes pessoas que estão também no meio de uma estrutura de fé, ao invés de regar essa semente, ao invés de, como agricultor do céu, fazer com que essa semente cresça, com que essa pessoa se desenvolva mais parecida com Deus, são pessoas que roubam essa semente, são pessoas que fazem um mal para aquele que está ouvindo a palavra de Deus. Irmãos, e esse mal, ele é causado de várias formas. Esse mal, ele é causado de várias maneiras, em conversas. Eu não vou mais congregar, eu não vou mais participar da igreja, aquela pessoa lá é assim, é assado. E o outro que está ouvindo, ou ele vai encerrar o assunto cortando, ou ele vai entrar, é verdade, realmente aquela pessoa não é legal, o outro não é legal, o líder daquela igreja não é legal. E veja que essa pessoa que começa essas situações ruins, de roubar a semente do evangelho, vai propagando isso de tal forma, diz Judas, a serem considerados aqui como pessoas que já estão condenadas. Amém, irmão? Vocês estão comigo no raciocínio? Então veja que enquanto nós temos pessoas trabalhando arduamente para que o evangelho cresça, seja pregado, para que pessoas tenham um encontro real com o Senhor Jesus Cristo, há pessoas, irmãos, nesse mesmo contexto, que de alguma forma fazem um desserviço para o evangelho, causam mal, causam dano, não são relevantes. E isso, gente, é real. Assim como tem o trigo e o joio, o peixe bom e o peixe ruim, o lobo com a pele de cordeiro existe no meio da igreja de Cristo, tá? Vou me referir à igreja de Cristo para não se referir a uma igreja. A
Mas existem pessoas que fazem um desserviço. E essas estão infiltradas no meio da igreja do Senhor. Amém, irmãos? E isso muitas vezes se dá, trazendo para o século 21, para a nossa realidade, muitas vezes isso se dá através de músicas que supostamente são cristãs, e quando você para prestar atenção nas letras da música, é um desserviço para o evangelho. Isso se dá muitas vezes, hoje eu falo com bastante certeza, até porque nós nos aprofundamos nesse assunto, essa teologia do coaching. O que é uma teologia do coaching? São pessoas supostamente bem-sucedidas numa área de desenvolvimento pessoal, que dentro desse contexto de desenvolvimento pessoal, tem contato com a igreja, com a Bíblia, e se utiliza da igreja, da Bíblia e da espiritualidade, juntam a espiritualidade a técnicas de desenvolvimento pessoal, juntam tudo isso e começam a ensinar as pessoas como se fosse uma pregação genuinamente bíblica. Irmãos, isso é um desserviço para a igreja de Cristo. Chega a um ponto exagerado. Ela nasce. Teologia do coaching, ela é uma substituta da teologia da prosperidade. Os mais antigos aqui estão familiarizados com a teologia da prosperidade? Quem levanta a mão assim, só para eu... O que a teologia da prosperidade prega? Quanto mais você dar para Deus, seja em dinheiro ou serviço, mais Deus tem que recompensar você. Então, quanto mais você faz, quanto mais você doa para Deus, mais Deus é responsabilizado, e este tem que olhar, ver que você fez algo, você se deu, e ele tem que te devolver muito mais do que você imagina. Então, diante desse quadro, você não pode ficar doente, porque se você ficar doente, você é uma pessoa que está faltando fé, falta de fé. Você está desempregado? Falta de fé, você tem orado pouco. Ah, você está passando necessidades? Também, né? Não tem semeado para Deus? É isso aí que vai acontecer. A teologia da prosperidade é um desserviço, obviamente. Só que 1% ali de acerto dessa perspectiva é que ela ainda se reporta a Deus. Ela ainda vai até Deus sabendo que este é quem de fato abençoa, dá. A teologia do coaching, ela está abafando a teologia da prosperidade. Ela nasceu, só que ela é uma teologia tão maligna, mas tão maligna, que ela ainda tira Deus de cena e coloca os resultados nas suas mãos. O que você precisa é ter performance. O que você precisa fazer é trabalhar enquanto os outros dormem. O que você precisa fazer é se dedicar para você conseguir alcançar aquilo que você quer. E isoladamente subtraem alguns textos bíblicos que, fora do contexto, dão apoio a esse tipo de mentira. Você é o centro do coração de Deus, por exemplo. Se você é o centro do coração de Deus, basta aí se dedicar, ter bastante performance e empenho,
e você vai ter tudo aquilo que você quer. E isso é uma inverdade. Então veja que muitos, tanto dentro do escopo da teologia da prosperidade, agora dentro do escopo da teologia do coaching, esses irmãos estão dentro da igreja, muitas vezes falando para essa igreja, seja de maneira pública, ou seja de maneira mais individual, e estão fazendo um mal para a igreja de Cristo. Amém? Vocês estão comigo? Estão fazendo um desserviço para a igreja do Senhor. Eu sei que há uma distância de 2000 anos entre o que está acontecendo hoje e o que aconteceu quando Judas escreve essa carta, mas a questão é que pessoas com o coração ruim estão causando um desserviço para a igreja de Cristo. Então, quando o Judas fala para batalhar pela fé, devido à presença de pessoas ímpias que têm feito alguns crentes se desviarem, é nesse sentido. Porque o que acontece? Essas duas perspectivas, se na primeira Deus não fizer o que você quer, irmãos, em algum momento você vai falar, não, eu não vou mais caminhar nessa direção. Olha aqui, eu fiz isso, minha vida ainda, né? Não, eu não quero mais seguir por esse caminho. E na segunda, na vida de performance, você está tão, mas tão distante de Deus, ao ponto de você gostar daquela frase que diz o seguinte: você é o grande protagonista da sua história, e Deus está assistindo você na sua autonomia, querendo resolver tudo. E isso vai te trazer grandes problemas, porque a partir de uma perspectiva bíblica, nós sabemos que as nossas mãos, as nossas forças, não são capazes de resolver todas as nossas demandas. Por isso que nós entendemos que Ele é o Senhor e que nós somos seus servos. Que aonde eu não consigo ir, eu me ponho de joelhos e falo: Deus, eu não sou capaz, mas eu sei que o Senhor é poderoso para construir uma ponte para que eu consiga caminhar mais um pouco. Eu não sou capaz, mas eu sei que o Senhor, quando meus pés estiverem doendo, pode me carregar em seu colo. Senhor, eu não sou capaz, e neste momento eu estou num momento de choro e de dor, mas o Senhor é capaz de enxugar todas as minhas lágrimas. Nós somos totalmente, como diz a música, dependentes de Deus. Amém, irmãos? Então, quando eu falo de pessoas infiltradas, são nessas proporções no século 21. E isso tem causado muito mal. Sendo assim, a verdade deve ser dita com amor. Mas o amor nunca pode impedir a verdade de ser dita, diz Agostinho de Hipona. Nós temos que orientar as pessoas com amor. Eu sei que o lugar que você está parece uma igreja, mas não é. Parece o Evangelho, mas não é. Parece um pastor, mas não é. Eu tenho que falar isso com amor. Uma voz que pastoreia, só que ao mesmo tempo uma voz que espanta o lobo. A verdade sempre deve ser dita com amor,
mas o amor nunca pode impedir a verdade ser dita. Tem gente que diz que ama tanto, 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 que fala assim, não vou falar. Vou ficar quieto, que eu amo tanto. E você vê a pessoa se perdendo, se perdendo, se perdendo, se perdendo, se perdendo. Porque o amor, supostamente, que você tem pelo outro, tem te impedido de dizer para essa pessoa que ela não está num bom lugar, que é um monte de mentira e assim por diante. Amém, gente? Vocês estão entendendo um pouquinho do que Judas, né, das demandas que Judas tem cuidado? Quantos de nós, em alguma medida, nós não sofremos com isso, irmãos? Quantos de nós, talvez, não passamos por situações semelhantes a essa? E graças a Deus que alguém enxergou a gente nesse contexto e nos tirou desse contexto. Eu tenho familiares, amigos, que caminham num contexto eclesiástico, que sofrem muito, e detalhe, não conseguem sair desse meio facilmente, não. Parece que estão aprisionados por essas inverdades, por essas mentiras, por esses lobos, por esses falsos líderes, por esses joios, por esse peixe mau, e assim por diante. Veja que quando a Bíblia fala assim, ó, o Judas escrevendo, eu estou insistindo para que vocês defendam a fé. Ele não está falando com um líder especialmente, ele está falando com aqueles que nasceram de novo, com a igreja. Então essa perspectiva de defender a fé, a genuína fé, isso é para a igreja de Cristo, é para mim, é para você. Nós precisamos, irmãos, mais do que nunca, em um mundo tão secularizado como o nosso, defender a genuína fé. Terceiro e último ponto, a leitura vai do versículo 5 ao 7. Aqui são exemplos de como Deus lidou com pessoas que fizeram o mal, que fizeram de serviço para a fé. Acompanhe comigo, por favor. Primeiro, o 4 já termina falando assim, né? A condenação de tais pessoas foi registrada há muito tempo, pois negaram Jesus Cristo, nosso único e soberano Senhor. Versículo 5. Ainda que já saibam dessas coisas, desejo lembrar a vocês que o Senhor libertou o povo de Israel do Egito, mas depois destruiu aqueles que não permaneceram fiéis. Se vocês lembrarem da libertação do Egito, e depois que essas pessoas estavam caminhando com o Senhor, né, assistida pelo Senhor em todo o período do deserto, vocês lembram, irmãos, dos motinhos que acontecia no meio? Chegava em alguns momentos, alguém aparecia com a seguinte frase: o Senhor nos tirou do Egito, lá da escravidão, mas pelo menos lá nós tínhamos o que comer, nós tínhamos o que beber, mas o Senhor nos trouxe aqui para morrermos no meio do deserto. E logo um monte de pessoas se juntavam a isso e voltavam contra Moisés e contra o Deus Todo-Poderoso. Deus falava assim: gente, mas eu destruí Faraó, eu abri um mar vermelho, eu derramei maná, e essas pessoas sempre no meio do povo fazendo motim, trazendo problema. E alguns, enquanto Moisés saía para falar com Deus, a hora que Moisés voltava, o que Moisés encontrava, irmãos? Quem lembra disso? Um bezerro de ouro sendo cultuado. Pessoas que estavam no meio foram libertas, foram tiradas do Egito,
esse povo é o povo de Deus, os escolhidos de Deus, mas no meio desse povo havia ali pessoas falsas, distantes da fé verdadeira, causando mal a um monte de pessoas. O abençoado que estava fazendo o bezerro de ouro lá é exatamente a teologia da prosperidade. Mesma coisa. Então veja que ele dá um exemplo se reportando ao que aconteceu. Além de nós termos exemplos em Jesus, além de termos exemplos no testemunho apostólico, nós temos exemplos em todo o Antigo Testamento. Ele segue dizendo: também lhes lembro os anjos que não se limitaram à autoridade recebida, mas deixaram o lugar que pertenciam. O Judas aqui, ele se reporta até aos anjos caídos. Irmãos, se teve anjo que se rebelou contra o próprio Deus, causando mal, por favor, abra os seus olhos, que em suas orações você peça irmãos para caminharem com você, que tem uma fé genuína, que habitem a sua casa, que se assentem à sua mesa, que tenham uma fé genuína no Senhor, que faça você crescer, que faça você se desenvolver na fé, de maneira saudável, madura, porque no meio do povo de Deus, seja de maneira pública ou de maneira mais particular, há pessoas que causam mal e um desserviço para a igreja de Cristo. Amém? E o último exemplo: e não se esqueçam de Sodoma e Gomorra e das cidades vizinhas, cheias de moralidade e perversão sexual de todo tipo, que foram destruídas pelo fogo e servem. Essas coisas servem do que, irmãos? De advertência do fogo eterno e do julgamento. Então veja que o autor, ele diz o seguinte: olha, vocês acham que não tem, não, no meio da igreja, pessoas capazes de fazer isso, de serem dessa forma? Deixa eu mostrar para vocês que no passado nós tivemos pessoas. Tivemos lá quando saíram do Egito, nós tivemos numa perspectiva mais celestial os anjos, nós tivemos, né, a tragédia de Sodoma e Gomorra. Tá, mas e para que serve isso? Para que os olhos de vocês sejam abertos, para que vocês estejam atentos, que isso seja uma grande advertência, porque todos esses serão julgados. Amém, irmãos? Eu encerro a minha fala na seguinte direção. Primeiro, tenha a consciência de que Deus nos ama, o ama e guarda cada um de nós, como ele começou o texto. Ele sustenta cada um de nós, ele cuida de cada um de nós. Os olhos de Deus estão fitos, cravados, colocados na igreja dele, e você faz parte da igreja dele. Esse amor é um amor tão exagerado que ele abre os nossos olhos para os perigos dessa jornada. E veja que quando ele abre os nossos olhos para os perigos dessa jornada, ele não diz que o perigo está longe de nós. Ele não diz que o perigo está aquém de nós. Ele está dizendo: olha, cuidado, que o perigo, em alguma medida, pode estar muito perto de vocês. Ele pode estar parecendo uma ovelha, mas ele é um lobo. Ele canta louvores,
Em alguns lugares ele até prega. Tomem cuidado. Tomem cuidado. Existe, irmãos, o falso mestre e, por consequência, existe o falso ensino. Isso foi combatido diversas vezes na Escritura, no testemunho apostólico. Primeiro ponto da minha conclusão: invista tempo na devoção da sua vida. Invista tempo na leitura da palavra. Se alimente disso. Invista tempo de oração. Invista tempo ouvindo e cantando louvores. Se alimente disso. Invista tempo participando dos cultos. Invista tempo com o Senhor. Eu tenho certeza que os seus olhos se manterão abertos para esses maus, para esses perigos da jornada. Saiba que em Cristo Jesus nós tivemos alguém que foi moído, rasgado, transpassado na cruz do Calvário, por mim e por você. Então descanse. Se ele foi capaz de tudo isso na cruz do Calvário, não há nada que ele não seja capaz de fazer por você, hoje, amanhã, todos os outros dias. Ele está cuidando de vocês. É aqui que vocês terão uma voz que cuidarão de vocês como ovelhas do Senhor Jesus. E é aqui que vocês terão uma voz que afastará os lobos e os predadores da sua vida, da sua casa, da sua família. Coloque-se de pé e vamos orar.